Fala galera, falando um pouco sobre futebol carioca, o Campeonato Carioca acabou, o Botafogo foi campeão aí num jogo muito emocionante, não tão técnico, mas muito emocionante. Mas assim, esse vídeo não é para falar sobre o Campeonato Carioca, que todo mundo já viu aí. Foi um campeonato bagunçado, desvalorizado, nas finais teve bons públicos, mas o futebol não foi tão interessante assim, diferente do que dizem na TV. Eu não coloco o futebol carioca tão abaixo dos outros estaduais, porque nas poucas possibilidades de comparar, nós vimos, por exemplo, o Vasco empatar com o Cruzeiro em Minas, né? O Cruzeiro que é tido aí como, no mínimo, a terceira força do futebol brasileiro, terceiro ou quarto, né? Hoje ficam ali Corinthians, Palmeiras, Grêmio, o Cruzeiro, né, e o Flamengo vindo um pouco mais atrás pelos resultados não muito bons. Mas enfim, e o Vasco foi lá e empatou. E o Vasco, se a gente comparar, por exemplo, com o Botafogo, né, foram 4 jogos muito iguais, então dá para colocar como times parelhos, né? Então dá para imaginar que de repente que o Botafogo fosse jogar lá e também conseguiu um empate. E o Fluminense também fez jogos muito iguais com o Vasco. Com o Botafogo teve o 3-0, mas foi um jogo com um placar um pouquinho mentiroso. O Botafogo jogou muito bem, né? Falhou na defesa, mas ofensivamente criou, chegou. Mas o Fluminense teve um dia muito feliz com a sua defesa, com o seu meio de campo organizado, com o ataque sendo muito eficiente, quando chegava praticamente era perigo de gol. Enfim, então galera, eu não acho que o Campeonato Carioca esteja tão abaixo e não acho que os clubes cariocas vão chegar para fazer vergonha nesse brasileiro. Apesar também que eu não acredito que nenhum dos 4, pelo menos no momento, cheguem na competição para brigar por título. Hoje não dá para imaginar isso, mas eu acredito sim que é possível os 4 chegarem a brigar por Libertadores. Não vou dizer aqui que os 4 vão brigar, né, mas eu acho que é possível sim. A gente teve aí um 2016 que o Botafogo, todo mundo dizendo que ia ser rebaixado ou brigar contra rebaixamento, e chegou na Libertadores. O próprio Vasco ano passado. Então não dá para duvidar muito, principalmente, como eu disse, os times cariocas estão muito, muito iguais, muito parelhos. Nos clássicos isso ficou bem evidente. Então não dá para dizer que eles vão chegar ali em condições muito diferentes, um brigando por título, Libertadores, outro brigando contra rebaixamento. Eu não acredito nisso. Agora, o que pega no brasileiro é que é um campeonato muito grande e as coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Então, assim, pensando em questão de elenco, por exemplo, hoje eu vejo o Fluminense o clube carioca com mais carência. Tem um time, como eu disse aqui, com uma defesa sólida hoje, com meio de campo organizado, com um ataque que vem sendo eficiente, time que joga mais ali na defesa, né, passar em contra-ataque rápido, mas não tem um grande banco, né? Não tem poucos jogadores para entrar, então fica difícil imaginar o Fluminense chegando em posições mais honrosas, né? Mais com a cara do Fluminense, né? Que é um time grande, chegando lá na frente para brigar por no mínimo Libertadores. Não dá para imaginar, mas parece que vai vir contratações aí do Fluminense. O Botafogo Botafogo e Vasco, vou falar até junto, porque eu acredito que eles estejam, pelo menos nos jogos eles mostraram estarem bem iguais, já tem um pouquinho mais de banco, mas também não está muito à frente do Fluminense. Eu acho que taticamente, por exemplo, o Fluminense está até à frente, não só de Vasco e Botafogo, como do Flamengo. Vamos lembrar aqui que o Vasco eliminou o Fluminense no Campeonato Carioca, eliminou o Fluminense com gol no último minuto, né? Porque até então o jogo estava ali parelho, o Vasco um pouco melhor, mas um jogo de igual para igual. O Fluminense poderia ter eliminado tranquilamente
o Vasco nesse jogo, por exemplo, porque o empate era do Fluminense. Então, como eu disse, o Fluminense acredito que seja taticamente o time mais evoluído do Rio, mas peca pela questão técnica, falta técnica ali, falta técnica no meio campo. Já Vasco e Botafogo, eu acredito que o Vasco tem o Paulinho, né, que hoje no Rio, na minha opinião, é o melhor jogador. Ele vai ficar fora em um tempo, o Vasco vai sentir muita falta, porque é um jogador que poderia ir com uma sequência fazer grande diferença para o Vasco, tecnicamente. E no Botafogo não tem nenhum jogador como o Paulinho, mas tem jogadores que até o momento que estavam jogando, que é o Luiz Fernando, é um jogador que vem crescendo, acabou se machucando na final. O Renatinho é um jogador que começou a jogar, começou a evoluir dentro do time, começou a ser ali um cérebro do time, né? Ter algum resquício de criatividade no meio campo, e acabou se machucando ontem no jogo da Sul-Americana, né? E fora esses dois, não tem nenhum jogador ali que dá para dizer que possa fazer uma grande diferença, né? Porque o time, como eu disse, é um time que não tem tanto recurso técnico, assim como o próprio Vasco, que também não tem. O grande recurso técnico do Vasco, como eu disse, é o Paulinho, o grande jogador que está acima ali da média do elenco. E no caso do Renatinho e do Luiz Fernando, no momento não dá nem para dizer que eles estão acima, mas eles estavam evoluindo, né? Então eles poderiam chegar no patamar superior à média de qualidade do time. E bom, fechando o vídeo falando sobre o Flamengo até agora vem sendo uma decepção, né? Não tem como dizer que seja o contrário, porque é um time que, apesar de ter a qualidade técnica, falta a questão tática. Acredito que o Flamengo hoje ele joga muito em cima da questão técnica, mas taticamente está abaixo de todos os times do Rio. Né, tem ali a carência gravíssima das laterais, né? Eu já vi vários flamenguistas aí falando que mesmo com o dinheiro do Flamengo, os laterais de Vasco, de Botafogo, de Fluminense são superiores aos do Flamengo, e isso faz falta, né? Você ter laterais que são abaixo dos demais, isso faz uma grande diferença, porque muitos times jogam com jogadores abertos pelas laterais, sejam os meios, ou às vezes, dependendo do esquema, até os próprios laterais do time adversário, né? Como por exemplo o Fluminense, que joga com seus laterais, não como laterais, né? Mas como alas. Então eles exploram muito isso em cima do Flamengo. O gol, por exemplo, do Botafogo, que eliminou o Flamengo, foi uma jogada, uma enfiada de bola do volante para o lateral superou ali na corrida o jogador do Flamengo, ele cruzou rasteiro, e o Luiz Fernando bateu de primeira e fez o gol. E vários gols o Flamengo levou dessa maneira, e não tem, e além dessa questão defensiva de não conseguir segurar os adversários, também tem a questão ofensiva, que os caras acabam não chegando, e aí fica ali muito sobrecarregado o Diego, fica muito sobrecarregado o próprio Everton, né, porque ele acaba sendo um cara que ajuda ali na criação. O Dourado, eu acredito que ele vem sofrendo muito por causa dos laterais, não só por causa dos meios. Apesar do Diego não estar jogando tanto, mas como eu disse, ele vem sendo sobrecarregado, né, porque você jogar sem laterais com a qualidade para poder te ajudar ofensivamente, para ele poder meter o lançamento para os lados, enfim, um passe mais em profundidade, ele acaba tendo que resolver tudo muito ali no meio, com seus jogadores ali, o Everton, o Vinícius, quando joga no início do primeiro tempo. Enfim, ele fica muito sobrecarregado, e não dá para meter essa bola, por exemplo, para o Dourado, porque o Dourado não é um jogador de ajudar ali na criação, como por exemplo o Guerreiro, né? Então fica tudo muito sobrecarregado em cima dele. O Flamengo aí que vem também agora, o Carpegiani saiu, né, foi demitido,
Então é uma situação um pouco complicada. Eu enxergo que o Flamengo, como eu disse aqui no início, ele vai chegar para brigar ali pela aquela beirinha ali da Libertadores, assim como foi ano passado, porque não dá para enxergar coisa muito acima disso. E voltando a falar sobre o Guerreiro, eu acho que o Guerreiro ele vai começar a fazer gol, galera, porque ele vem batendo muito na trave, até literalmente, ele vem chegando muito próximo de fazer os seus gols, mas vem esbarrando aí nas poucas oportunidades, nessa coisa que eu falei de não ter laterais para chegar com força ali, para ajudar não só ele, né, o Dourado, como os próprios meios, para poder ter alguém ali para dialogar, né, para ter alguém ali para jogar, porque o futebol hoje joga muito pelos lados, né, porque no meio fica difícil, é muito volante, é muito zagueiro, e dependendo do time, a situação ainda piora, né? Sei lá, um Corinthians, na minha opinião, o Fluminense tem uma defesa muito boa, o Abel conseguiu armar uma defesa muito boa, né? O Vasco também tem uma defesa, tirando aquele miolo de zaga ali com o Eraso e com o Paulão, que nos últimos jogos até vem vindo bem, mas ali tem uma limitação técnica ali que é complicada, né? Eles às vezes acabam entregando um ou outro gol ali, mas no contexto geral de volante, de lateral, né, de composição ali de recomposição ali dos meios, o time tá muito bem, né? Talvez falte ali um zagueiro mais técnico para poder dar esse melhor suporte para a defesa do Vasco ali nesse miolo de zaga. Mas enfim, sobre o Flamengo é isso, galera. Eu acredito que o Dourado vai dar a volta por cima, acho que ele é um jogador de qualidade. Enfim, acho que é questão de tempo. E bom, galera, vou fechar o vídeo, já tem 12 minutos. E bom, não tem muito o que falar, né? Como eu disse aí, o Flamengo acredito que vai chegar aí para brigar ali pelas primeiras vagas da Libertadores, né? Ali em quinto, sexto, por ali. Hoje não dá para ver coisa a mais que isso para o Flamengo. Acredito que o Vasco, pelo que fez ano passado, pelo Paulinho, enfim, acredito que vai conseguir evoluir, pode chegar ali também a brigar por esse início dessas vagas de quinto, sexto, de repente pode sobrar um sétimo, né? Acredito que o Vasco vai chegar um pouquinho abaixo do Flamengo pela questão do elenco, porque eu acredito que o Flamengo em algum momento ele vai se acertar ali com algum técnico, o time vai se acertar, alguma coisa nesse sentido. Não dá para imaginar o Flamengo com o time que tem, com o elenco que tem, né, melhor dizendo, chegando abaixo, por exemplo, dos 10, não consigo enxergar isso. Então o Vasco acho que chega ali em sexto, sétimo, oitavo. Já o Botafogo ele tem alguns jogadores ali que podem crescer durante o campeonato, mas hoje é fazer muita suposição imaginar isso. Tem até jogadores que vão estrear, por exemplo o Aguirre, um jogador que se espera muito dele, mas enfim, eu acho que o Botafogo vai chegar ali para meio de tabela, inclusive porque a questão ali defensiva, o Botafogo tem que acertar algumas coisas. O lateral direito ele ofensivamente ele é bom, mas defensivamente ele deixa muitos espaços. Ali na questão dos volantes também, às vezes acaba sobrando espaço ali também. Eu não gosto muito do Lindoso, acho que o João Paulo está fazendo falta, o João Paulo, apesar de não ser um grande marcador, ele ajuda muito ali para a saída de bola. Então é um jogador que vai fazer falta, inclusive é mais um problema defensivo do Botafogo nessa saída de bola, além de não ter tanta força de marcação. O Lindoso não é um grande marcador, ele é um bom interceptador de bola, né? E o Marcelo não vem jogando bem, então enfim, tem essa questão ali. O Matheus Fernandes é um bom jogador, mas por enquanto vem sendo reserva. A lateral esquerda está bem. Bom, como eu disse, o Botafogo vai chegar ali para meio de tabela. E o Fluminense, eu acho que muito em função do Abel, do time, como eu falei, taticamente ele está bem à frente
dos seus rivais aqui no Rio, eu acredito que ele vai chegar junto hoje. Eu tô deixando bem claro, essa é uma avaliação do momento. Eu acredito que vai chegar ali junto com o Botafogo, de repente com o Vasco, mas hoje eu vejo o Fluminense chegando ali junto com o Botafogo muito por questão do elenco, galera. Porque, como eu falei, taticamente está à frente. Só que, tecnicamente, hoje eu não vejo ninguém no Fluminense para fazer diferença. Eu vejo o centroavante ali, o Pedro, fazendo muitos gols, mas a bola tem que chegar nele, ele não vai resolver sozinho. O Marco Júnior é um jogador que tem uma limitação técnica, ele se entrega muito, mas brasileiro é outra história. O Sornosa é um jogador que tem a técnica e tudo mais, mas ele não fez um grande campeonato carioca, na minha opinião. Eu esperava bem mais do futebol do Sornosa e volto a dizer, o campeonato brasileiro é um nível superior, né? E falta ali uma criatividade a mais no meio campo. O Jadson vem jogando bem, mas vai acabar ficando sobrecarregado se ficar tudo em cima dele. Os laterais estão vindo bem, mas não tem reserva. Eu não vejo reserva ali para os laterais do Fluminense. Então, em algum momento eles vão se machucar, vão ter uma suspensão e aí vai precisar entrar alguém. E, bom, na zaga ali parece que tem algumas opções, o Abel, mas eu acho que ainda tem que buscar mais alguém ali para garantir, porque jogar com 3 zagueiros é complicado.